amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos então aí compartilhar mais uma horinha de ensinamentos espirituais variados, sempre baseados numa forma universalista e aberta de passar, juntando as melhores informações do Velho Oriente com o moderno Ocidente, numa síntese equilibrada e inteligente dos conhecimentos espirituais e de forma que sejam claramente compreendidos e que possam alavancar estados de consciência mais elevados em todos nós, possam suscitar reflexões espirituais sadias na jornada de cada um. Eu aqui, vocês aí, todos nós estamos na mesma senda, que não é apenas espiritual, ela também é humana. E todos nós queremos melhorar o nosso nível de consciência. Muitas vezes, nem nós mesmos suportamos o baixo nível dentro de nós. Coisas estranhas, às vezes, emergem de dentro de nós mesmos. E muitas vezes nem mesmo nós entendemos por que aquelas coisas estão emergindo. Mas isso ocorre porque o ser humano é muito complexo, todos nós, e como nós fomos educados com uma cultura naturalmente negativa em relação a qualquer coisa espiritual, ou seja, negacionista de qualquer coisa invisível que não pode ser comprovada pelos 5 sentidos da matéria, nem pela ciência dos homens, que naturalmente tem suas limitações de acordo com o nível de consciência dos próprios homens, porque mesmo quem pesquisa a parte técnica ou científica ainda é ser humano, com todo o conjunto de possibilidades de todas as outras pessoas, com tudo que todo mundo tem. Mesmo uma pessoa que pesquisa algo mais técnico tem emoções iguais a todo mundo, mesmo que não pareça. Muitas vezes as pessoas olhando por fora falam assim, tal pessoa é genial, e às vezes não sabe o que se passa dentro dela. Então nós temos às vezes alguém muito técnico numa área, que é admirado ali naquela área, e que, no entanto, na sua intimidade é terrível. Grandes técnicos nesta ou naquela área, por exemplo, que chegam em casa e que se enfiam no uso de drogas ou de álcool para anestesiar a própria consciência. Outras vezes, nós temos doutores da lei ou doutores de várias áreas e que muitas vezes inconscientemente se ligam a coisas pesadíssimas como qualquer outra pessoa. Então o ser humano é muito complexo, todos nós somos, e carregamos também muitos reflexos e condicionamentos de vidas anteriores, das quais nós não lembramos quando estamos aqui encaixados na matéria, e muitos desses conteúdos inconscientes de nós todos emergem de maneira abrupta às vezes, levando-nos inclusive para estados de consciência que nós não queremos, mas estão ali. Então, estudos espirituais projetam clarinadas de consciência em cima disso, que é o lado sombra de nós todos, não para renegar, porque isso faz parte de nós todos ainda, mas sim para compreender, fundir, trazer para a luz e equilibrar, integrar, negar não, porém trabalhar em cima sim, e fluir melhor. Então, nesse conjunto todo do que nós carregamos por dentro, vigora aquela lei hermética clássica, que é uma lei da natureza, num sentido espiritual. Eu não estou falando no sentido material aqui, mas no sentido espiritual, o semelhante atrai o semelhante. A energia X encaixa com a energia X por sintonia. Se é Y, encaixa com Y. E aí, esses conteúdos estranhos, quando emergem de dentro de nós mesmos, eles acabam criando, em torno da nossa aura, por repercussão, formas pensamento estranhas de nós mesmos, que gravitam principalmente em torno da aura de nossas cabeças, pegando principalmente os chakras frontal e coronário. Então fica gravitando em torno da aura da nossa cabeça um monte de coisinhas nossas, formas mentais que ficam girando em volta. E o que acontece? Seres extrafísicos desencarnados e que muitas vezes são trevosos em suas intenções,
percebem quando este conteúdo está em torno de nós. Nós não queremos, mas aquilo está ali. E a gente naquele momento não consegue vencer, fica em looping com aqueles pensamentos estranhos, negativos. E tudo isso que eu estou falando com vocês reconhecem dentro de vocês também, porque isso é assim com todo mundo, comigo também. Acontece que o estudo espiritual te mostra que tem algo estranho e você combate aquilo na hora. E quem não aprofunda isso fica à mercê desse clima e sequer percebe isso. Então, entidades estranhas percebem e começam a criar uma aproximação psíquica por sintonia, porque eles também são assim, mas com uma diferença. Eles gostam de ser assim, gostam desse clima negativo pelos motivos deles, que são os mais variados possíveis. Então, nesses momentos, rolam assédios, ataques espirituais, e é claro que muitas vezes as pessoas colocam a culpa desses ataques nos agressores extrafísicos, se esquecendo que se eles acharem algum ponto na pessoa de acesso, é porque a pessoa está dando mole com esse acesso. Então é muito fácil acusar os outros, físicos ou extrafísicos, das nossas mazelas. É mais responsável pensar o seguinte: tem algo me pegando, então tem algo em mim que está atraindo isso, vamos trabalhar em cima. Isso é adulto, é maduro, é consciente. E à medida que a gente aprofunda estudos espirituais, nós vamos tomando mais e mais consciência sobre isso. Então, presenças espirituais negativas exploram esses climas psíquicos estranhos de nós mesmos. Antes da época da pandemia, já era assim, era o normal da humanidade. Na época agora da pandemia, com as pessoas um pouco mais isoladas, pressionadas por crise econômica pesadíssima, pressionados por bagunça política no mundo inteiro, pressionado pela confusão da sociedade como um todo em relação a como lidar com a situação atual. Então, muita gente tem que lidar com elas próprias, sozinhas, sem a companhia de outros no ambiente de trabalho, agora em home office, ela com ela mesma. E muita gente não aguenta esse contato interno consigo mesmo, emerge algumas coisinhas estranhas, porque antes ela estava distraída com a atenção voltada para os 5 sentidos, voltadas para o mundo externo. E agora, como ela está sozinha, trabalhando ali ou em casa, ela tem que lidar com estes conteúdos e não consegue compreender que muito disso vem dentro dela mesma, e não consegue compreender e sequer perceber às vezes os ataques espirituais invisíveis que vêm na mente dela. Então, por exemplo, havia uma expressão que era usada tanto no espiritismo de décadas atrás, quanto também na área da Umbanda. A expressão é cunha psíquica, que era uma expressão usada por trabalhadores de desobsessão ou de descarrego de energia pesada. Tipo assim, uma determinada entidade com grande capacidade de concentração produzia um conteúdo de formas mentais negativas, como um bolsão de ideias negativas, né? Que ele ia tratando, injetando coisa pesada, formando um bolo energético com conteúdo deletério dentro, e arremessava aquilo vinha e encaixava no chakra coronário da vítima da obsessão, que naturalmente tinha algum componente que dava acesso a isso, e aquele bolsão de energia ficava por sobre o chakra coronário da pessoa, despejando um monte de ideias negativas, engravidando mentalmente a pessoa de coisas pesadíssimas, e a pessoa, sem perceber isso, né, misturando com seu próprio conteúdo interno e entrando numa vibe muito negativa. Isso era chamado de cunha psíquica para obsessão, né? Cunha obsessiva, que era um blocão de formas mentais pesadas inseridos na mente da pessoa. Os mentores espirituais têm o natural limite entre planos da ação deles sobre o mundo. Então muita gente pergunta assim: por que os mentores não projetam a pessoa, não protegem a pessoa? Semelhante atrai semelhante, pessoal. Uma pessoa está dando mole, está há muito tempo cheia de ideia negativa, encosta uma entidade pesada facilmente perto dela e ela é sensível para a influência da entidade sobre ela, né? É incrível isso. E aí vem um mentor e ela é impermeável a ele, porque ele vai buscar nela o que seja um clima positivo para sair daquele estado, e ele não encontra, enquanto que o obsessor, em contrapartida, encontra nela um monte de pontos de acesso, e as pessoas ficam passivamente esperando a ajuda espiritual
do eterno de alguma forma, e elas não reagem, mas são elas mesmas que atraem os conteúdos psíquicos deletérios. Os mentores podem ajudar quando encontra nela uma contrapartida sadia que ela queira mudar o clima. É igual você tentar ajudar alguém que é viciado em alguma coisa, seja lá o que for, e a pessoa está tão siderada no vício que não escuta nada, está impermeável a qualquer coisa positiva. A mesma coisa são vários níveis de pessoas com obsessões que também se tornam impermeáveis. Elas são estupradas mentalmente, são violadas psiquicamente por formas mentais doentias, deletérias, pesadas mesmo, por parte de entidades muito ruins que inseminam essas coisas negativas dentro delas. E por que eu estou comentando isso com vocês aqui no programa, falando sobre tudo isso? Eu comecei falando sobre os conteúdos internos nossos e estou indo na sequência dizendo que esses conteúdos, quando negativos, são explorados por presenças extrafísicas muito ruins. E eu estou falando isso para vocês, acostumado há décadas a aplicar passes nas saídas do corpo em entidades desse porte e também com anos e anos de prática mediúnica nas sessões de desobsessão, acoplando pela mediunidade entidades estranhas para que elas recebessem ajuda. Então eu pude, ao longo dos anos, juntar muita informação, tanto nas saídas do corpo, quanto nos trabalhos de desobsessão. Por isso eu estou falando com vocês com conhecimento de causa, não como teórico sobre esses temas, mas como alguém que sempre viveu na prática esse tipo de coisa. E o meu motivo de eu ter derivado hoje o tema para esse tipo de coisa é que nessa época de pandemia, os conteúdos internos das pessoas estão muito bagunçados e elas estão tomando contato mais com isso e com isso muitas vezes entram em climas ruins e abrem a brecha para coisas pesadas. E o clima do mundo também favorece isso, a mídia de comunicação em suas várias áreas, bombardeando as pessoas de noticiário, na maioria das vezes sensacionalista e negativista em relação às coisas. A briga política no mundo inteiro, X e Y, é uma coisa abominável, né? E as populações sofrendo pra caramba, né? Com a miséria, crise econômica e tudo, que essa confusão toda dos homens e de nós todos, enquanto pessoas aqui na Terra, vem trazendo. Então, mais do que nunca, o momento é de atmosfera cinzenta, por causa da própria humanidade, da qual eu e vocês também fazemos parte. Então, muitas pessoas tem falado assim comigo, Wagner, muita gente está vendo entidades, está sentindo coisa nessa época. É porque, por exemplo, é a regeneração do mundo? Isso é porque abrir os portais do inferno ou do umbral? Eu não acho isso não. Eu acho que as pessoas, uma boa parte em casa, está lidando com seu conteúdo interno e percebendo coisas que antes elas não percebiam porque os 5 sentidos levavam elas para o mundo externo, enquanto que agora com elas mesmas, elas estão se dando conta de um monte de outras possibilidades. E espíritos obsessores, principalmente, aparecem com mais frequência nessa época, porque é uma época de grande tristeza, de grande confusão na humanidade e, portanto, como semelhante atrai semelhante, em lugar da gente atrair presenças positivas, atraímos em conjunto, coletivamente, presenças negativas. Aí as pessoas falam, eu estou vendo mais entidades do que antes. Quantos médiums falam isso, né? E o motivo, não acho que é um motivo esse que andam falando por aí em vários grupos, não. Eu acho que é por causa do próprio momento da humanidade e as pessoas estarem sentindo algo que antes elas não sentiam. Porque, na minha visão, sempre foi assim do jeito que é, mas está mais aprofundado por causa dessa época da Covid. Eu lido com isso há muitos anos. Sempre lidei com essas entidades pesadas em trabalhos espirituais de desobsessão. Não é que abrir as portas do além, não é que, por exemplo, nós estamos num período de regeneração, não é nada disso. Simplesmente o motivo é esse, circunstancial, temporário, da própria humanidade numa época dessa de pandemia e todas as consequências estranhas na política,
na economia e na vida das pessoas. O clima fica muito cinzento, os obsessores começam a ficar mais condensados, mais abusados e exploram mais ainda porque encontram um campo fértil dentro das pessoas, né? Por isso a gente que mexe com a parte espiritual, e acredito que vocês que estão ouvindo o programa são pessoas que gostam dessa temática, nós temos o poder de reação, pessoal, de irradiar luz, de fazer algo melhor com a gente mesmo, para não deixar esses climas ruins nos pegarem. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não existe nenhum de nós invicto contra qualquer coisa estranha, porque às vezes emergem coisas estranhas dentro da gente à revelia. E aí é que a gente usa o conhecimento que tem para lutar contra isso. O motivo de eu estar explicando isso para vocês, até como forma de alerta, porque eu sou muito responsável nas coisas que eu faço, eu estou aqui tendo a possibilidade de irradiar essa informação pela Rádio Vibe Mundial, né, em aberto. Eu sei da responsabilidade de ter essa possibilidade, sei como a gente influencia as outras pessoas com aquilo que a gente fala, dentro do que a gente está estudando. Eu tenho a nítida responsabilidade do momento e da possibilidade que eu tenho, e eu sempre aproveitarei para alertar, aprofundar, e eu sei que vocês que escutam o programa, se escutam, é porque também estão dentro dessa vibe, é porque também refletem em cima disso. Essas coisas são muito sérias e envolvem o equilíbrio interno de nós todos. Vou repetir, todos nós passamos por isso. Não é porque alguém é mais bonitinho, ou veste roupa branca, ou põe um turbante, ou diz que é mestre disso, ou diz que é extraterrestre dali, ou abduzido daqui, que vai livrar ninguém de nada disso. Isto vem por pensamento, por emoção e por tudo que é estranho dentro de nós e que nós estamos tentando melhorar, incluindo o estudo espiritual nisso, para dar clarinadas para que a gente possa ter o poder de reação e estar em equilíbrio, mesmo no meio do caos externo, pelo menos o equilíbrio interno. E o motivo principal de eu estar abordando isso, nesta madrugada, eu estava deitado, virado de barriga para cima, mas um pouco virado para a esquerda, o Rama colado ali na minha perna, deitado junto. Tinha acordado, tinha ido ao banheiro, tomei água, voltei e deitei. Era tipo 4 e pouca da manhã, virei um pouquinho para a esquerda e entrei num estado alterado, entre a vigília e o sono, né? Onde o cérebro fica rico em ondas alfa. A gente está no estado hipnagógico, que é o estado entremeado entre a vigília e o sono. E aí, lentamente, o meu rosto fluiu alguns centímetros para fora. Primeiro, o meu rosto foi saindo, o rosto espiritual desencaixando do rosto físico. Depois, a parte da garganta e do peito. Fui saindo, até os pés saírem por último. Muitas vezes é o contrário, começa a sair pelos pés e a última área a se soltar é a cabeça. Mas dessa vez foi diferente. A minha cabeça extrafísica soltou e depois a parte de baixo. Então, eu fiquei justaposto por sobre o corpo humano, alguns centímetros, mas já totalmente para fora, ainda paralisado e totalmente consciente do que estava rolando, né? Percebendo que eu estava na iminência de uma soltura maior, eu comecei a pulsar luz na minha testa, quando de repente eu percebi a distância, ou seja, não estava espacialmente comigo ali no quarto, mas num ambiente que eu localizei, que era fora do meu apartamento. Eu moro no 5º andar, aqui no bairro da Saúde, de uma das ruas, e a presença estava lá fora, e eu sentia um clima pesado fluindo. Já de uns 3 dias para cá, eu já vinha sentindo esse clima pesado chegando, e como eu trabalho bastante, faço muitas palestras, muitas lives, lidando com muitos temas, de vez em quando rola uma pressão espiritual, é do jogo. E eu já contei aqui para vocês também, que até antes de fazer o programa, né, alguns momentos antes, eu sinto pressão para atrapalhar, petardos energéticos que vêm, e eu ergo o pensamento e lido da seguinte forma: quanto pior for a pressão, mais luz eu vou irradiar e mais elevado eu vou botar o pensamento para contrabalançar aquilo. Então, eu senti essa pressão, sentia que ela vinha por outras possibilidades que eu não vou comentar com vocês aqui, porque já envolve coisas do meu trabalho e nível pessoal, por causa da quantidade de lives que eu faço, a quantidade de temas de consciência que eu jogo. De vez em quando vem uma pressão,
né, contra. E eu uso a pressão para melhorar mais ainda. Fala, tem pressão? Se eu demole, vou ficar mal. Agora eu vou reagir melhor. Vou duplicar o que eu estou fazendo. Então, eu trabalho assim há anos, é a minha forma de reagir diante da pressão. E eu estava sentindo essa pressão já há uns 3 dias, né? E não estava identificando de onde estava vindo. Eu só sentia que vinha. Então, nesta madrugada, enquanto eu estava meio para fora do corpo, eu localizei essa presença na altura do 5º andar, né, ali fora, uma entidade consciente. Quando eu digo 5º andar, uma entidade, como eu já contei em outros ambientes, não consegue muita volitação, muito voo extrafísico, como uma pessoa em condições normais, mas alguns deles conseguem uma flutuação. E alguns deles no plano extrafísico podem se locomover de certa forma, mas não conseguem ganhar acesso a níveis mais altos, inclusive porque a energia deles não permite. Então, no duplo aqui do plano extrafísico, até a altura de 4, 5 metros, eu pude detectar em várias projeções como se houvesse um teto invisível, que seria o duplo etérico da Terra, da própria aura do chão. Então, às vezes, fora do corpo, você sente que você está numa altura de 4, 5 metros e não consegue passar mais para cima. É o limite daquele teto energético para quem está encarnado, né? Para amparadores, não. Os obsessores sofrem a mesma restrição. Dificilmente conseguem muita altura no movimento deles, mas eles podem deslocar para aqui e para lá, mas de forma limitada. Não conseguem aquelas volitações e translocações que muita gente imagina, não. Eu falo isso com experiência de muitos anos dentro dessa área. E aí, a criatura parada ali no ar, e eu notava que ela oscilava para cima e para baixo, ela estava lutando contra esse teto energético, vamos chamar assim, mas bem consciente. Uma mulher vestida de preto, ela parecia Mortícia, sabe? Olheiras profundas aqui, cabelo preto, uma mulher de uns 50 anos, vestida totalmente de preto, mas ela tinha uma atmosfera de crueldade, pessoal, no olhar, e ela concentrada assim, tentando acessar algum ponto em mim para jogar alguma coisa negativa. E aí então eu localizei nela justamente a presença que estava fazendo a pressão já há 3 dias, que eu estava sentindo o efeito, mas não tinha localizado. Agora finalmente eu localizei-a. Os mentores também permitem que esse tipo de aproximação aconteça para que eu veja, para que eu estude, para que eu trabalhe, para que eu conte para as pessoas e também para a minha própria experiência, porque ninguém sabe tudo e mesmo você estudando um tema há muito tempo, você vai aprendendo sempre cada vez mais. E ela percebeu que eu tinha localizado ela e aí imediatamente ela deslocou para a direita e desceu, né? Sumiu, deslocou para baixo aí no duplo aqui da rua. E ela é o tipo de entidade obsessora expert em procurar esses conteúdos internos que eu estava comentando antes, de dentro para fora, para explorar esses conteúdos, gente, tá? E ela procura ali uma coisinha mal resolvida do passado, uma mágoa com alguma coisa, uma coisa que seja um trauma seu lá atrás, e ela procura isso, não está em outras vidas não, é coisas dessa vida mesmo, do seu passado, coisas mal resolvidas, experiências que não foram processadas, porque vocês sabem, muita gente vive presa em looping ao próprio passado, outras estão presas de autoculpas enormes por motivos diferentes. Ela explora esses conteúdos, ela vasculha ali no passado o que não está legal e puxa aquilo e começa a arremessar blocos e cunhas mentais para ver se consegue acessar por aquele pontinho mal resolvido dentro da pessoa. Ela acessa e começa um processo de pressão espiritual que vai desde o vampirismo energético puro e simples até assédio com ideias bem pesadas e destrutivas na mente da pessoa. Às vezes, né, e isso aconteceu ao longo dos anos, entidades assim estavam patrocinando obsessões em cima de pessoas e eram desviadas para mim, para eu segurar a onda e depois os mentores tirarem. E esse tipo de assédio desta mulher, ela é expert em assediar estudantes e trabalhadores espirituais. Ela é especialista. Ela não vai atrás de alguém pura e simplesmente não. Ela vai atrás de pessoas que têm algum trabalho para tentar desestabilizar internamente a pessoa para que ela não realize aquele trabalho que ela está fazendo. Então fique esse alerta para vocês que são médiums,
curadores, estudantes espirituais sérios de toda a temática espiritual. Eu não me refiro a pessoas que querem brincadeiras místicas ou estudam essas coisas todas sem profundidade e sem objetivo sadio. Eu estou falando com vocês, estudantes espirituais de várias áreas, e pouco me importa a área que você seja, importa que você gosta da luz, aprofunda algum tema espiritual do seu jeito. Fique ligado, tá? Observa bem, quando vier conteúdos negativos, você começar a ficar em looping, lembrando de situações mal resolvidas, relacionamentos estranhos, pensando em pessoas do passado e ainda brigando mentalmente com elas. E se acontecesse de tal maneira? E se fosse assim? E as pessoas não entendendo que o passado já foi, mas as marcas daquilo podem estar dentro da pessoa e podem ser exploradas por consciências extrafísicas maldosas. Já estamos em cima do intervalo, daqui a pouco eu volto e continuo esse papo com vocês. Aguardem um pouquinho. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco, estava falando sobre conteúdos internos negativos que afloram espontaneamente na consciência, os assédios espirituais oriundos disso, e contei o caso de uma pressão espiritual de uma entidade pesada nesta última madrugada. Eu vou dar sequência a esse assunto de uma outra maneira agora. Essa semana, conversando com um médium amigo meu, que pesquisa muito, de vez em quando a gente conversa sobre alguns temas, ele tem muitas experiências também e aprofunda com muita leitura de várias áreas. Então eu gosto de conversar com ele porque a gente soma as ideias, um aprende com o outro, e ele trabalha há muitos anos com desobsessão também. E ele estava me perguntando assim: Wagner, tecnicamente, por que esses espíritos ficam apegados aqui à Terra? E eu expliquei para ele que os motivos são bem variados. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, tem vários programas em que eu explico esses mecanismos de apego de entidades ligadas à Terra. E aí ele me pediu assim: ô Wagner, você não pode contar lá no programa Viagem Espiritual um pouquinho? Faz um resuminho disso, porque muita gente que escuta o programa, ele citou inclusive a mãe dele que escuta o programa e que não acessa o YouTube, gosta de escutar pela rádio mesmo. E ele me pediu: por que você não fala um pouquinho, de forma até resumida, né? Considerando a limitação da rádio, porque você não está visível, não está sendo filmado, não está podendo fazer como aula com imagens, igual no YouTube. Então o que você faz? Resume isso, acho que vai ajudar muita gente. E ele falou, inclusive, com a humildade dele. Inclusive a mim mesmo, que trabalho com isso, eu gostaria de ver você falando na rádio de um outro jeito, diferente que você faz nas lives do YouTube, sobre isso. Então eu fiz o que ele pediu, inclusive porque é de interesse geral para muitos de vocês que estudam essa temática toda, tá? Então, considerando as dificuldades desses espíritos aprisionados aqui ao duplo da Terra, apegados, eu classifiquei os motivos disso em 3 níveis. O primeiro é o puro e simples apego psicológico, ou seja, está na mente da pessoa. Então, por exemplo, eu já contei para vocês várias vezes que pessoas presas de vícios bem pesados, elas acabam ficando escravas daquilo e vivem somente em função daquilo, seja lá que vício for. Então, quando as pessoas passam para o outro plano, desencarnam, elas continuam desejando as mesmas coisas de antes. E isso, é claro, pode trazer para elas um prejuízo enorme, porque a adaptação delas ao plano extrafísico fica bem prejudicada. E isso pode atrasar realmente o progresso dela na direção de outros planos. Os mentores extrafísicos, é claro, tem todo um trabalho para ajudar nessa passagem, mas como as coisas estão dentro da mente dela, não vai ser um passe espiritual que vai resolver ou levar ela para uma comunidade extrafísica. Ela não quer ficar lá. A mente dela vai atrair ela para o motivo dos seus pensamentos, que são o vício. E aí é que está o problema. Os vícios que a pessoa adquiriu foram de coisas aqui no plano físico, coisas que não tem no plano extrafísico, para onde ela não quer ir. Então é natural que ela queira voltar ou não queira sair do astral, do duplo aqui da Terra, porque é onde está
todo o conteúdo que a mente dela deseja, que é a manutenção daquele vício, a satisfação daquele vício, e muitas dessas entidades ficam em abstinência daquilo no qual eram viciadas. E elas agora, não tendo mais o corpo denso, elas não têm acesso direto ao consumo daquilo, porque estão com o corpo espiritual e estão no duplo do plano físico, elas não estão no plano astral, lá no astral inferior, elas estão ainda agregadas no duplo etérico da Terra, aqui concomitante com a nossa vida. Essas entidades não voam porque sequer sabem disso, elas estão tão presas ao vício que não passa na cabeça dela que ela está num corpo extrafísico com várias outras possibilidades. Ela funciona com o corpo psíquico como ela funcionaria com o corpo humano. Quantas vezes ao longo dos anos, nas sessões de desobsessão, na mediunidade ali acoplado com entidades assim para eles receberem ajuda, eu percebia tudo o que eles pensavam. Por isso eu fui aprofundar, estudar um pouquinho para entender o lado psicológico dessas entidades. E um dos pontos de apego é justamente os vícios pesados da pessoa. E lembrando que existem vícios de vários níveis. Existe o vício da dependência emocional de alguém, que não é o vício por uma substância qualquer, mas o vício na emoção em relação ao outro. Por exemplo, uma dependência psíquica de algum nível, o apego a uma atmosfera de um ambiente, e existem muitos níveis de apego. E aí o que acontece? Por exemplo, no caso de alguém que era viciado em substâncias pesadas, por exemplo, drogas, alcoolismo, elas não têm mais o corpo físico para poder processar esse tipo de energia. Então elas se agregam energeticamente na aura de pessoas que consomem as mesmas coisas. E estas pessoas estão encarnadas e absorvendo a substância que aquela outra desencarnada necessita. Então, tudo aquilo que a gente consome se transforma no chakra umbilical, que é o chakra que transforma todas as coisas, os sólidos e líquidos que a gente consome, e converte em energia na aura. Então a pessoa fica com o teor energético no padrão do que aquela entidade também deseja. Semelhante atrai semelhante. Então uma entidade presa ao vício de droga pesada, ela não consegue ficar acoplada na aura de alguém que não usa aquilo, mas ela consegue facilmente se agregar na aura de alguém que usa a mesma coisa, porque o padrão é igual. Então ele encosta e absorve a energia já transformada pelos chakras da pessoa. Na aura, ele absorve aquela energia. Ele não tem como usufruir daquilo fisicamente falando, mas ele tem como usufruir psiquicamente e energeticamente aquilo por drenagem energética. Isso ocorre com alcoólatras, viciados em drogas pesadas e tantas outras coisas que acabam levando a pessoa a fardos pesados, que são essas presenças na aura da pessoa. Então, o apego psicológico é uma das causas principais, não é energético, não é falta de ajuda espiritual, simplesmente é o clima mental daquela entidade. O segundo tipo de apego é o energético, que aí não envolve a mente, envolve a energia. E isso se apresenta claramente nos casos de suicídio, onde a pessoa tinha um campo de energia para viver X anos e ela tenta matar o corpo, porque matar a consciência é impossível, ela quebra o corpo com alguma coisa, mas o campo energético se mantém ainda íntegro. E a função do campo energético, também chamado duplo etérico, é prender o corpo astral no corpo físico. O corpo cai, mas o campo do duplo não se quebra, porque a quantidade de energia era muito grande a viver. E esse campo mantém agregado, perto ao cadáver, o corpo espiritual. E é por isso que vocês escutarão falar nos meios espirituais em geral e na literatura espiritualista em geral, de que o suicida fica preso dentro do cadáver. Não é dentro, é em torno, na aura do duplo etérico, ainda preso, energeticamente gravitando em torno, sem conseguir se afastar do campo energético do corpo, né? Em alguns casos, o suicida fica agregado no ambiente do local, o ambiente astral do local onde ele cometeu o suicídio, preso no campo energético adjacente. Então é claro que aí, em primeiro lugar, o tratamento precisa ser energético, para soltar o espírito e do lado de lá tratá-lo energeticamente, com passes, com cromoterapia, que eu já comentei com vocês, que existem trabalhos de cores do lado de lá, que eu vi muitas vezes isso, para regenerar o corpo espiritual de vários espíritos, o trabalho
com cores, é muito legal vocês saberem disso, que isso tudo tem do lado de lá. Tem acupuntura extrafísica feita com filetes de energia inseridos em pontos energéticos do psicossoma, do corpo astral, tem tudo isso lá. Quando o lance é energético. No caso anterior, o lance era mental. Nesse segundo caso, é energético. E o terceiro é a mescla dos dois anteriores, o apego psicológico e energético ao mesmo tempo, que é o pior caso para tratar. Então, as causas disso podem ser bem variadas, né, pessoal? Por exemplo, uma das causas que eu detectei, a atenção desses espíritos continua somente direcionada para as questões do plano físico às quais eles estavam acostumados, né? Eles não conseguem desviar o foco para outro plano, para uma luz maior. Não adianta aparecer um mentor espiritual e falar assim, irmão, irmã, eleva o pensamento. Não consegue. O foco mental deles está todo para as questões do plano físico. Tem espírito desencarnado que às vezes procura se inteirar das coisas que estão acontecendo cá embaixo, mais do que a gente. Ele quer saber como é que está a política, ele quer saber como é que está o time dele. Ele não consegue desligar das suas paixões que ele tinha no plano material por apego muito grande. E não adianta falar, olha, esquece isso aqui um pouquinho, vamos pensar em outra coisa. Não adianta, o foco dele é aquilo e ele vai ficar teimoso em cima daquilo. Outro ponto é que prevalece neles a necessidade de sensações grosseiras, né? As mais variadas possíveis, desde emoções pesadas até substâncias ruins. Mas tem muita entidade obsessora que drena formas de pensamento das pessoas, não somente energia, aquilo que a pessoa pensa. Tem entidades que se nutrem do pensamento do encarnado. É incrível isso. Também as suas repetidas afirmações, atuando como sugestões pós-hipnóticas de que não há outro mundo além do físico, fazem difícil para eles aceitar a existência de algo além da morte. Gente, essa auto-hipnose e repetidas afirmações, tipo, não existe nada além daqui, só existe a matéria, quando eu morrer, apaga tudo, não existe mais nada, só existe isto aqui, são sugestões pós-hipnóticas que, após a passagem daqui para o lado de lá, atuam fortemente impedindo o espírito de aceitar a ideia de que ele passou para outro plano. E eles continuam repetindo, eu não morri, eu não morri. Quantas vezes muitos de vocês encontraram entidades desse tipo acopladas em médiuns, em reuniões espirituais, dizendo eu não morri, e alguém falando, irmão, você desencarnou. Não, eu não morri, por causa das afirmações durante a vida de que nada existia. Em alguns preceitos religiosos se fala que a pessoa morre e dormirá até o juízo final. Isso causa um problemão para os espíritos lá de lá, porque eles se veem conscientes e não estão dormindo até juízo final nenhum, porque não existe tempo, né? E eu vou fazer um programa, já prometi isso, muitas vezes para o pessoal lá do YouTube, contando a história da minha mãe, que era evangélica, e quando ela desencarnou, a dificuldade que ela teve de entender o mecanismo extrafísico. Hoje minha mãe está bem, tem 4 anos que ela desencarnou, e não é que ela ficou mal, era uma ótima pessoa, mas ela tinha a mente muito trancada dentro da religião, e isso levou ela a ter dificuldade de aceitar. E eu vou contar as coisas que eu vi da minha mãe num programa. Quando eu fizer isso no YouTube, eu avisarei aqui para vocês entrarem e assistir o programa. Eu prometi isso, o pessoal já tem um tempo, mas eu fui dando tempo até para não incomodar minha mãe do lado de lá, e minha mãe hoje está tão bem com as coisas que hoje eu posso contar a história dela, da época difícil dela, de aceitação das coisas. Eu vou avisar vocês quando eu gravar esse programa para o YouTube. Alguns desses espíritos também são turrões, pessoal, são teimosos pra caramba, por causa, vamos falar bem claro, da sua estupidez, sua obstinação e desinteresse em aprender. E eu fico imaginando o seguinte, a pessoa será do lado de lá o que ela já é do lado de cá. Então, o que tem de gente aqui embaixo também teimosa pra caramba, obstinada e que não tem nenhum interesse em aprender nada mais e não se interessa por nada mais além de comer, beber, dormir, respirar,
respirar, copular e morrer sem sentido, tá? Elas vão levar esse clima para o lado de lá. E aí vocês não pensam que a pessoa desencarna e desemboca nas estrelas, que nada, o clima mental dela mantém elas agregadas aqui ao plano denso e dão trabalho aqui para a gente soltar esse pessoal. Também podemos admitir uma falta de determinação para a pessoa seguir em frente, rumo a outros planos, né, gente? Determinação de crescer, de mudar paradigmas, de quebrar padrões antigos. As pessoas não querem fazer isso, porque dá trabalho, já não faziam isso quando estavam cá embaixo. Após a morte, são elas mesmas, apenas fora do corpo. E a dificuldade delas de quebrar esses padrões e se abrirem para coisas muito maiores, porque já tem várias pessoas aqui na Terra que estão abertas para horizontes outros, além da vida física. Quantas vezes vocês olharam para o espaço sideral e ficaram imaginando qual é o poder que criou tudo isso? Quantas vezes você teve saudade de alguma coisa que você não sabia o que era, algo interno, que é saudade de outros planos ou de outros lugares no universo? Então, vários de vocês olham para o espaço sideral e se admiram, ou às vezes meditam quietinhos e refletem em temas maiores, mesmo aqui encarnados. Vocês vão continuar fazendo isso do lado de lá, numa escala muito maior, livres da limitação do corpo e dos 5 sentidos. Mas tem gente que aqui embaixo está tão trancada que vai levar a tranca mental para o lado de lá e vai dar trabalho até quebrar todo esse padrão, e não vai ser um simples passe ou uma doutrinação ou algo religioso que vai quebrar isso nelas. Porém, o que pode quebrar, terapia intensa psíquica dentro delas mesmas, o avanço nelas da meditação, a capacidade de conhecer a si mesmo e todas as coisas que elas vêm relegando há um tempão. Tudo isso também existe do lado de lá, uma infraestrutura para soltar esse pessoal, para que eles possam serem encaminhados para rumos melhores dentro da própria evolução deles, né? E podemos dizer ainda que o nosso corpo espiritual, também chamado perispírito, psicossoma, corpo astral, corpo de luz, perispírito, tanto faz, né? Ele contém a média energética de tudo que a gente vivencia durante a vida. A média nossa de pensamentos, emoções e energias fica toda agregada no campo psíquico. Então, quando a pessoa desencarna, ela não está no plano mental, despojada do veículo astral, ela está com o veículo extrafísico, né, intermediário entre a mente e o corpo humano, no plano extrafísico concomitante em algum dos subplanos extrafísicos. E ali ela tem que lidar com o conteúdo dela mesma. Como reflexo de uma vida inteira, todo o campo energético em volta dela reflete o nível que ela já levava em vida. Então, a pessoa desencarna agora, 1 minuto depois do lado de lá, ela é a mesma, só que sem o corpo. Ela não se tornou genial ou estranha porque desencarnou. Ela tem o mesmo conteúdo de dentro, só que no meio extrafísico agora, de volta. E as pessoas podem se confundir um pouco com isso, gente, tá? E eu vou parar o tema agora. Eu gravei um pouquinho antes aqui do programa, um texto para vocês muito legal, direcionado para as pessoas que estudam saídas do corpo, tá ok? Escutem, por favor, e quero agradecer a dona Lucídia Abreu, a dona aqui da Rádio Mundial, diretora principal, por me permitir estar fazendo o programa e estar liberando um conteúdo consciencial como este que eu estou liberando nesse e nos outros programas. Muito obrigado, viu, dona Luci, por me permitir estar fazendo aqui esse trabalho. Até mais, pessoal. O texto que eu separei hoje para compartilhar com vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, chama-se Projeção e Responsabilidade. Trata-se de uma mensagem extrafísica do grupo espiritual dos iniciados durante uma das minhas saídas do corpo. Isto ocorreu na década de 1990 e eu então transcrevi o texto e publiquei no meu livro Viagem Espiritual, volume 3, no ano de 1997. Ao longo dos anos, eu li esse texto 1 ou 2 vezes aqui no programa e hoje me veio a vontade de resgatar esses escritos e repassá-los aqui em 2021. É uma mensagem importante para aqueles que gostam do estudo
das experiências fora do corpo, e eu me refiro a gente séria, profunda, como muitos de vocês, que aprofundam esse tema por crescimento e não por brincadeira espiritual, nem leviandade mística. Eu penso que muitos de vocês que escutam o programa buscam reflexões conscienciais sadias, crescimento espiritual, melhoria do caráter e todas as coisas que estudantes espirituais variados de linhas diferentes também buscam. E as saídas do corpo precisam ser permeadas por essa melhoria de nós mesmos, senão se tornarão apenas experiências parapsíquicas sem conteúdo, sem profundidade. Não é o fato de alguém ter uma saída do corpo que caracteriza que essa pessoa é profunda e consciente, porque ao longo da história existiram muitas situações em que estudantes espirituais tentaram usar as saídas do corpo para finalidades escusas, e outros também tentaram por fuga da realidade. Espero que vocês que são ouvintes do programa busquem esses temas por consciência mesmo, por valor de caráter. E aqui eu não estou falando em nome de nenhuma doutrina X ou Y, oriental ou ocidental. Estou falando como alguém que também trabalha e estuda nesta área. Então quero compartilhar esse texto, essa mensagem de um dos mentores desse grupo extrafísico dos iniciados, que só passa coisas boas, profundas, sempre levando a reflexões sadias para qualquer pessoa de qualquer área. Vale a pena resgatar esses escritos pelo valor deles, pelas reflexões que eles suscitam, e que eu tenho certeza que muitos de vocês que escutam o programa vão pegar a ressonância correta desse texto a nível espiritual e vão compreender qual é a minha intenção de veicular esses escritos aqui em aberto para vocês mais uma vez. Então, o texto se chama Projeção e Responsabilidade. Vamos então à leitura destes escritos. Neste exato momento, milhões de pessoas no hemisfério ocidental estão adormecidas física e extrafisicamente. Essas pessoas se deitam sem a mínima percepção das realidades da alma e sem a abertura consciencial necessária para galgar os níveis extrafísicos mais evoluídos. Muitas dormem flutuando por cima dos seus corpos. Outras vagabundeiam à deriva em antros extrafísicos e em bordéis astrais. Outras mais saem à cata de sensações torpes, horrorosas, e ao retornarem ao corpo adormecido, têm pesadelos horríveis. As pessoas estão perdendo as oportunidades do conhecimento e do engrandecimento da consciência. Como sugestão efetiva para os seus alunos, sugira que eles se deitem e que ergam os pensamentos, que se deitem com a firme determinação do despertar extrafísico consciente, que se deitem com a firme convicção de que se encontrarão com os amparadores de consciência, que se deitem com a firme resolução de ajudar os outros extrafisicamente, que se deitem com a alma limpa, buscando o melhor caminho evolutivo. As pessoas que pesquisam as saídas da matéria precisam se conscientizar da responsabilidade de tal experiência. Precisam afinizar-se com as equipes extrafísicas de assistência ao mundo. Precisam buscar o mais elevado com esta experiência. Não se pode brincar com este assunto, pois ele envolve a alma e há consequências para quem é leviano. Muitas pessoas buscam tais assuntos por fuga, tentam escapar da dura realidade do dia a dia,
Tentam usar a viagem astral para buscar outros planos, não para crescer, mas sim para fugir da realidade. Converse, explique mais às pessoas sobre isso. Convença-as, abra suas mentes para que elas se utilizem da viagem astral para finalidades construtivas, beneficentes, educativas e conscientes. Escute, ouça o som do vento. De sua casa é possível ver o vento entre os prédios. Você percebe? As almas são como o vento, sopram por onde querem. Então, seja como o vento, flua, solte-se. Pense no corpo como o vento.